Olá, notáveis! Sejam bem-vindos a mais um Notável Podcast. Hoje eu tenho uma convidada que é a famosa gata sarada, Renatinha de Lima, está aqui junto comigo. Ela é assim que ela chama todas as clientes dela, suas alunas. Clientes, alunas, amigas. Todas as suas alunas. E então desconhecidas a gente vai falar... também, porque não erra o nome. Aí não sei o teu nome, chamo de gata sarada. É assim que ela chama, é assim que ela criou uma comunidade e ela criou tudo isso com uma facilidade muito grande em criar conteúdo, criar stories, que eu admiro a sua facilidade em criar stories nas redes sociais e é sobre isso que a gente vai falar hoje, como criar muito conteúdo nas redes sociais de forma fácil, que eu sei que essa é uma dor do personal hoje, que muitas vezes tá 10, 12 horas na academia e fala assim para mim, mas professor, eu não tenho tempo de criar esse material. Então, a Renatinha, ela é formada em Educação Física em 2006 na Unisul, Florianópolis. Lá ela já foi até, inclusive, professora de atividades rítmicas, pós-graduada em prescrição de exercícios para grupos especiais, pós-graduada também em marketing esportivo, em nutrição esportiva e em fisiologia do exercício. Foi professora já universitária por alguns anos e coordenadora de academia também. Hoje... dedica seu tempo, na maior parte desse teu tempo, personal e com seus produtos online, que era isso que a gente estava conversando, que é isso que eu confesso, Renatinha, que, por exemplo, agora, na minha mentoria, eu tenho 30 mentorados. E desses 30 mentorados, cerca de 95% quer fazer uma migração. Porque o que acontece, né? Até quem aceita entrar na mentoria, normalmente são pessoas que estão já no momento de fazer uma migração de carreira. Está já há muito tempo na academia, sabe que não é tão confortável ficar 10, 12 horas dando aula por dia, a gente sabe disso, 20, 25 alunos. E, ao mesmo tempo, eles falam assim, será que o online pode me ajudar até a valorizar um pouco a minha profissão ou fazer a famosa consultoria online e migrar um pouco esse trabalho? Essa é mais a dor mais frequente nesse caso, que eu escuto exatamente deles. Olha, eu quero fazer essa migração. Eu falo assim, beleza, então agora a gente vai ter que produzir conteúdo. Uhum. E eles me perguntam, tá, e como eu faço isso, né? E eu quero perguntar para você, que eu sei até que você tem alguns produtos nessa linha, né? Tem uma facilidade, inclusive, né, nessa linha. Tem muitas alunas, inclusive a gente estava falando aí, mais de 10 mil alunas. Né? Eu posso falar alunas, mas tem homens também no seu produto? Muito pouco, muito assim, pouco, tipo, né? inscrito talvez 5. Muito pouco. Muito pouco. Então, vamos continuar com alunas, mais de 10 mil alunas, e você tem essa facilidade. Então, fala pra gente, se eu te perguntar um passo a passo, assim, o primeiro passo para produzir um conteúdo, para eu aparecer no Instagram, no intervalo de uma aula, de repente um aluno desmarcou, o que eu faço para produzir um conteúdo ali naquele momento? Assim, a gente tem uma característica hoje nas redes sociais que é modificável a cada tempo. Então, atualmente, a gente precisa fazer um direcionamento que o professor de educação física tem muita dificuldade. Nós não tivemos essa aula na graduação, fomos incentivados a ser um profissional generalista. Então, a gente nunca chegou na graduação e pensou assim, eu vou ser personal de mulher. Né? Então, eu vou fazer educação física porque eu amo esporte. Às vezes o cara até já era atleta, mas a gente sempre abraçou a educação física pelas oportunidades e não pelas escolhas. Então, esse é o primeiro passo. Se você pensar na sua rede social, você tem que pensar pela sua escolha e não pela oportunidade. Então, a primeira coisa é sobre o que você vai falar. Qual é o seu assunto? Quando alguém lembra de você, lembra do quê? Você é um professor de musculação? Você é um personal trainer que gosta de dar aula de forma híbrida? Ou você é um cara que gosta de falar palavrão? É um cara que defende o maquinário? É um cara que adora o funcional? Você é um cara da dança? Então, essa é a dificuldade que o professor tem e que caracteriza o sucesso na rede social. Porque não existe, né, vida online sem uma vida offline. Então, se você não faz no offline, você não consegue entregar no online. E as minhas alunas também da mentoria da educação física, elas têm essa mesma dor e elas falam o seguinte, eu gostaria de entrar no online para trabalhar menos.
ou para mudar a vertente do posicionamento profissional, que é do prestador de serviço, que é do personal trainer, que é trocar tempo por dinheiro, né? Então, se você trabalha 10 horas, você ganha 10 horas. Se você não trabalha o dia inteiro, você não ganha nada. E quando a gente pensa em online, a gente tem que pensar numa palavra que é monetizar. Como que eu vou melhorar o meu tempo? Então, se eu for fazer consultoria online, sendo que eu vou atender o meu aluno que mora lá em São Paulo pelo WhatsApp, eu estou trocando tempo por dinheiro igualmente. Ele só é um aluno que não está presencial. Então, isso não é a característica que a gente tem que se focar. Dos produtos escaláveis. Dos produtos escaláveis. Porque então, se você precisa manter... Porque todo mundo tem 24 horas, né? Inclusive, esses dias eu estava conversando sobre isso. Todo mundo tem 24 horas no dia. Agora, qual é a diferença de alguém que consegue fazer milhões em 24 horas? E não só milhões de coisas, mas milhões de reais em 24 horas. E algumas pessoas que fazem poucos reais ou poucas coisas em 24 horas, né? Isso. E é basicamente isso. É como é que você utiliza essas 24 horas no seu dia. Se você está presencialmente, ou por mais que seja essa consultoria online, mas que ocupa o seu horário, né, durante a tarde, eu atendo consultoria online via WhatsApp das 1 às 5, 4 horas. E ok, é como se você... É a ferramenta. É como se você saísse de uma academia e fosse para outra, né? Então, assim, esse é um passo importante. O que você vai falar, né? Quem é você? E isso que é a dificuldade que o profissional tem é de fazer as suas escolhas, que é o que a gente falou antes, que é o nicho. Então, se você, às vezes, está começando a sua carreira e tem medo de dizer o não, né? Se hoje tu chegasse para mim assim, Renatinha, quero começar a fazer personal contigo, vou lá na academia. André, tô com 3 horários livres, mas eu não atendo homem. Aí, o que a gente pensa? Eu não vou perder esse aluno. Então, assim, você tem que ter um planejamento. Existe um planejamento de modificação. Então, hoje você atende idoso, criança, adolescente. Ok, você pode ser um profissional familiar. Eu vou ter que mudar minha carreira? Não, você tem que focar qual é a comunicação que você dá. Você atende todas essas pessoas. Vamos pensar, então, não tem um médico da família? Eu sou o personal da família. Então, você tem que pensar em negócio. Infelizmente, nós não tivemos isso na faculdade, gente. E isso é uma coisa que é ampliar a sua mente. Não alguém chegar para você, você não pode atender criança e idoso. Você está com 15 alunos. Você está com uma boa aula, por que você vai perder dinheiro? Não, eu vou falar sobre isso, porque eu sou bom nisso. Então, se você consegue mostrar que você consegue atender a criança, o adolescente e o idoso, você consegue falar sobre isso. E aí vem uma coisa que é química, conexão. Quem você segue no Instagram? Então, pega o seu celular agora e vai lá. Quem que você segue? Você segue o professor André, você segue a Renatinha, você segue o fulaninho, o ciclaninho, o beltraninho. Você gosta do que você vê, você está consumindo o conteúdo dessa pessoa. A gente segue, a gente quer aprender biomecânica, certo? Então, você tem que ser aquela pessoa que você gostaria de ver. Mas eu não gosto de aparecer. É um exercício. É como quando alguém te contrata para ser personal e a pessoa fala, eu não gosto de fazer exercício. Eu sempre falo, que bom, porque se tu gostasse, eu não ia poder ser tua personal. Eu ia ser manicure, eu ia ser cabeleireira, que são as coisas que eu gosto. E se a maioria das pessoas gostassem de fazer exercício, a gente não teria o cenário de 95% de pessoas fora das academias. Exatamente. 5% da população brasileira eu não gosto de aparecer... Ok, eu não consigo aparecer, vamos ter que exercitar, né? Eu gosto sempre de falar o que eu falei antes, né? Quem não é visto é lembrado. Por quê? Porque no Instagram, a sua fotinho vai aparecer lá nos meus stories. Então, você prepare uma foto boa, que nem sempre você precisa vir a câmera para você, mas você pode vir a câmera para outro lugar, para um assunto. A sua voz pode aparecer, a sua escrita pode aparecer. Então, existem exercícios a se começar. Mas precisa começar. Ninguém emagrece sem fazer uma cadência de exercício. Ninguém faz conteúdo digital sem ter uma cadência de atividades. Você tem que estar ali.
Eu falo em todos os meus cursos hoje, Renatinha, que o personal, quando eu pergunto pro personal hoje o que ele faz, qual é a sua profissão, e ele fala, eu sou personal trainer, até para ele entender esse nicho. Porque muitas vezes você fala nicho, ele não entende. Aí eu falo assim, olha, o que você é especialista? Em que tipo de pessoa você é especialista? Porque um médico, a gente sabe facilmente, o médico tem o endócrino, o nutrólogo, o ginecologista, enfim, E o ainda geriatra. tem as subespecialidades ainda. O cara é Perfeito. ortopedista, ele é só de joelho. Perfeito. Ele não é de Isso, ombro. isso porque a profissão deles evoluiu com o tempo. Então, assim, eles são muito especialistas, né? Então, ele fala a especialidade dele para você. Hoje, o personal, para você entender, então, que a gente está falando do primeiro passo de você entender o nicho sobre o que você quer falar, é basicamente isso. No que você quer se tornar especialista. Né? Do que você gosta de falar? Para que público você gosta de falar? Porque o personal, eu falo que em 5 anos, eu vou continuar perguntando para os personal trainers qual é a sua profissão. Se ele me falar especialista, e eu falar, perdão, ele falar, eu sou personal trainer, e eu perguntar, e qual especialidade? E ele não souber me dizer, eu vou falar, cara, esse cara está fora do mercado. Porque se você perguntar para um médico hoje qual a profissão dele, ele fala médico, você fala, mas você é especialista no quê? Ele fala, não, eu só sou clínico geral, atendo assim, não tenho nenhuma especialidade. Você fala, cara, esse cara não está bem de vida, ele não está feliz, ele não tem um propósito, ele não tem um nicho, não é fácil ele atender, não é fácil nele estudar uma área específica, porque ele, geral, eu posso estudar coluna, ombro, cirurgia, eu posso estudar, sei lá, várias outras questões, pele. Então, ele se perde nesse caminho. A nossa orientação é exatamente essa, que o personal possa, hoje, escolher o caminho que ele quer. Claro que isso vai demandar essa especialidade e, na própria rede social, ele vai falar para aquele público sobre aquela especialidade. Isso. Assim como eu falo de biomecânica, por exemplo, eu muito pouco falo sobre corrida, sobre... modalidades que eu não gosto, modalidades de academia, ginástica de academia, spinning, bicicleta. Não é uma praia que eu gosto, por mais que envolva biomecânica também nessas atividades, não é algo que eu gosto. Então, eu acabo não mencionando isso. Eu busco mais o público da musculação, Sim. que é uma coisa que eu gosto mais. E domina. E o primeiro passo seria, então, basicamente, né, a escolha, o nicho. O segundo passo é uma coisa que é muito difícil, e que, assim, faz total diferença nas pessoas que, às vezes, explodem na rede social, ou um vídeo cai aí e cresce e expande. Posicionamento. Nós trabalhamos na área da ciência, né? Então, assim, a nossa área da educação física, existem coisas que são óbvias, né? Provadas e reafirmadas, mas existem vertentes diferentes. Então, às vezes, um professor trabalha de um jeito, trabalha do outro. Quando você fica em cima do muro, você não vai para lugar nenhum. Se posicionar não significa falar mal do coleguinha, mas falar mal do coleguinha também é um posicionamento. Eu, particularmente, não gosto, né? Que a gente chama de marketing reverso, mas tem gente que cresce assim. Então, é a sua escolha. O que você vai comunicar, né? Você escolhe o que você vai comunicar para o seu público que você quer atingir e aí você vai falar sobre isso. A gente vai viajar de carro ou de avião? Eu vou de carro por isso e por aquilo. Ah, mas eu prefiro avião. Ok, mas eu tenho medo de avião. Você está se posicionando. Então, na educação física, é muito legal esse posicionamento. Porque esse posicionamento gera a interação. As pessoas, elas têm, até pelo cenário que a gente viveu aí os últimos meses, uma dificuldade de se posicionar com medo do julgamento. E o julgamento da ciência... E aí, qual é o melhor exercício para bumbum? É elevação pélvica, gente. Vocês não aprenderam isso? Aí imagina que louca, essa Renatinha tá falando que é elevação pélvica. Claro que é, porque a minha aluna não tem máquina de agachamento em casa. A minha aluna não faz leg press.
A minha aluna está em casa e tem só 14 minutos. Então, quando tu se posiciona... Eu não estou falando que é melhor do que agachamento. Eu não estou falando que não recruta mais fibras. No meu posicionamento como profissional de educação física, na minha rede social, eu gosto de evidenciar aquilo que eu falo e eu me posiciono com conhecimento, que eu não vou nem entrar nesse... Eu não coloco nem esse passo, né? Porque isso aí é o mínimo. Mas a gente abre, porque aí tu abre para a menina que não gosta de fazer esse exercício, a gente abre para o professor que não gosta de prescrever, a gente abre para aquela vizinha que... Mas o meu professor disse que não serve para nada. E aí você tem uma interação. Se você tem interação, você tem engajamento. Aí a pessoa vai te curtir, vai te encaminhar para alguém, e é esse o foco. Que outros tipos de posicionamento? Fala aí pra gente, né? Basicamente, eu super concordo, porque você vê que pessoas muito mornas nas redes sociais, né? Não é nem quente nem frio, né? Engraçado, tem até uma passagem bíblica que fala sobre isso, né? Que se você é morno, nem quente nem frio, assim, você não se posiciona. Você precisa efetivamente de um posicionamento para que você seja até interessante, né, sobre aquilo. Olha, eu gosto disso, mas eu não gosto disso. Eu acredito que isso é legal, mas isso não. São crenças que a gente tem. Que tipos de crenças ou posicionamentos você tem também, para a gente entender um pouco mais desse contexto? Assim, os meus posicionamentos mais importantes é em relação ao meu propósito, né? Quem é a Renata? Né? O que eu estou fazendo aqui? Então, eu tenho como propósito na minha rede social ser positiva. Né? Então, eu já tive muitos problemas, como todo mundo. Eu já tive crises, eu já tive separações, eu já perdi um ente querido, mas eu não gosto de assistir coisas ruins nesse sentido. E não que eu seja falsa o tempo todo, mas, às vezes, gente, eu não apareci aqui porque aconteceu um problema na minha família. Eu já passei 15 dias dentro do hospital fazendo story e aulão com meu pai quase morrendo, porque, tipo, eu tô aqui, eu tentei levar aquela coisa positiva. Então, o meu posicionamento é ser positivo. Mas você, de repente, pode não ser. E tem pessoas que falam pra mim, tu é irritante. O teu bom humor me irrita. Porque quem, de fato, me conhece, sabe que aquela pessoa da manhã, 5 da manhã, fala, bom dia, gata sarada, vamos enlouquecer. Eu sou assim, de fato. Eu não chego na academia e falo, e aí, cara? Vamos treinar? Porra, que merda. Não, eu gosto de ser positivo. Então, o meu posicionamento é alto astral. E eu vendo isso também no exercício físico. Né? Não é só sobre a bunda dura. Mas tem que ter a bunda dura também, querida. Né? Então, eu dou essa vertente do... Por quê? Porque meu nicho é o feminino. Então, a pessoa que não gosta de muito bom humor, que não gosta de gente gritando, cantando, ela não se conecta comigo. Renatinha, perdi seguidor. Tudo bem. Tu perdeu, é porque ele não está conectado com você. Ele não se conecta, ele não vai nem comprar de você. Exatamente. Então, ele não precisa estar ali. Então, não precisa, né? Então, assim, eu tenho até... Há um tempo atrás, a gente fazia campanha, tipo assim, vamos seguir o colega, vamos vestir a camisa do colega. Mas, assim, a gente também tem liberdade de não seguir o colega. Porque eu não estou me conectando com aquele assunto. E não é porque eu não gosto dele, não é porque eu não respeito o trabalho dele. Então, assim, você saber o que você está fazendo ali e você ter, de verdade, a forma como você quer se apresentar. Então, às vezes, você quer ser um profissional de educação física na rede social que só vai responder caixinha de pergunta. A sua vida agora vai ser abrir caixinha, fazer suas próprias perguntas. Sim, as pessoas fazem suas próprias perguntas na rede social. Comece, não tenha medo. Não ache que alguém vai... Não, faça perguntas interessantes, porque não é fácil fazer perguntas legais. Né? E aí, ele só vai aparecer ali com caixinha de pergunta. Tem pessoas que só vão fazer teatro agora. Tem pessoas que só vão fazer dancinhas. Logo que começou as danças... Eu fiz um monte de live, teve algumas profissionais que não eram de educação física, mas que eram blogueiras. Eu não vou me prestar a isso. Eu não vou dançar. Tudo bem, em 6 meses elas estavam dançando e, tipo assim, lepo-lepo real, ok. Mas, naquele momento, elas não queriam, né? Então, assim, a gente tem uma ferramenta, a gente tem que se adequar a essa ferramenta, mas o posicionamento referente a quem você é que vai fazer essa conexão. Renatinha, só tem 200 seguidores. Imagine uma sala com 200 pessoas. Então, se você vai fazer uma live e só tem 3 pessoas na sua aula, é como chegar na academia. Quem nunca teve 3 alunos no spinning?
Eu vou falar né? para vocês que eu já dei curso de pós-graduação 2 dias, sábado e domingo, em Cuiabá, para 4 alunos. Eu comecei assim, uma pós-graduação muito pequena, estava começando, eram 4 alunos que tinham 6, às vezes E 12. tu entregou a tua o qualidade máximo, o para 4 máximo, pessoas. Porque independente. talvez essa 4 vire 6. Então, isso é uma coisa que é a segunda coisa do meu posicionamento, que é não importa quantos seguidores tu tens. O que acontece? De novo, há uma ilusão, né? Porque se usa a exceção. Né? Então, pega, fulano tem 1 milhão, 2 milhões, aquilo lá viralizou e viralizou. Aquilo é uma exceção. A regra é, a maioria das pessoas tem 1.000 seguidores, 500 seguidores. A maioria. Porque se tu pensar, quando tu fez o teu Instagram, era para os teus amigos, né? E aí, o que acontece? Tu quer primeiro ter seguidor, para depois dar o conteúdo. Uhum. Quer dizer, tu abre a tua academia, tu quer primeiro ter aluno para depois comprar o equipamento? Não. Então, tu tens que fazer o conteúdo, tu tens 200, olhe para esses 200 com muita atenção e com muita credibilidade, porque é esses 200 que vai te levar para frente, né? Então, essa é a segunda coisa. E não são poucos, né? Não. Os nossos mentorados, eles nos perguntam quantos seguidores eu preciso ter para vender alguma coisa? Cara, você precisa ter um seguidor. Porque esse um pode comprar de você. Esse um pode comprar. E a gente conhece também muitas pessoas que têm 600, 1 milhão de seguidores, mas que não vende nada. Porque Daqui a pouco a gente vai falar das suas vendas, inclusive, né? Por que até a gente trouxe a Renatinha aqui? Porque ela tem vendas expressivas. Né? Você estava me falando, no começo eu já mencionei mais de 10 mil alunas, né? Mais especificamente, dentro das suas redes, que pagam recorrência. Então você tem uma autoridade para falar sobre isso, que é o que o professor hoje precisa buscar. Quando você fala de posicionamento, Renatinha, eu penso muito na questão até do seu propósito, né? Quando você pensa para onde você está indo, você consegue se posicionar nesse caminho, né? Uhum. Olha, eu estou indo nessa direção, eu tenho um propósito nessa direção. Então, isso você pode, e eu tenho crenças que eu acredito que essa direção é a melhor. A partir do momento que você tem esse caminho bastante claro, você consegue negar as outras, muitas vezes outras informações, outras pessoas que estão no caminho, que estão te atrapalhando nesse caminho. E quando você tem propósito, você tem até paixão por aquilo. Uhum. Eu falo que, né, quando você tem propósito, você tem paixão. Tem coisas que facilmente têm um propósito, tipo os esportes. O futebol é algo que tem propósito muito bem definido. É um time para cá, 11 jogadores de um lado, 11 jogadores de outro, e o objetivo deles é chutar a bola no gol e colocar a bola dentro de um espaço definido. Isso gera paixão nas pessoas. Então, tanto os telespectadores ou quem está assistindo no estádio, quanto os próprios jogadores, eles têm propósito e paixão por aquilo. Por isso que vira essa paixão nacional o próprio futebol. Acredita. Porque eu tenho um objetivo. Isso. Eu tenho algo para seguir. E muitas vezes o personal, ele não tem esse propósito. Então ele não consegue falar, cara, então eu não tenho paixão pela jornada, porque a paixão de quem vai assistir o jogo de futebol não é apenas quando a bola entra no gol. Até porque se a bola entrar no gol 17 vezes, vai ficar sem graça o jogo. Então, não é a bola entrando no gol, mas é o propósito. Cara, eu tô ali porque eu visto a camisa, porque eu vejo aquele time, eu xingo outro jogador, eu tenho paixão pelo movimento, pelo objetivo em levar a bola até um lugar específico. Claro, estou falando do futebol, mas qualquer outro esporte tem propósitos bem definidos. Isso faz com que seja mais fácil, tanto como eu estou falando, né, quem assiste se apaixonar, quanto pelos jogadores. E o que eu peço agora é assim, personal, para você se posicionar, você precisa desse propósito. Caminho Saiba definido. Para onde você está indo. Que basicamente volta para onde você está se especializando. Cara, eu tenho paixão em atender idosos, por exemplo, ou não? Cara, não gosto, porque o idoso é daquele jeito, né? Ele faz uma série aqui agora, você fala, bora, vamos fazer a segunda. Ele fala, mas não dá para a gente conversar mais um pouco? O que aconteceu ontem na casa da vizinha? Não é assim? O idoso ele gosta de conversar um pouco mais. Você tem paixão por esse
trajeto ou não? Não, eu quero um cara da maromba ali que eu mando ele fazer, ele tá com dor, mas mesmo assim ele faz. Então, é o caminho que você está seguindo. E você consegue se posicionar nisso, que é isso que você está falando. Eu tenho um desenho de um triângulo, né? Aquele esquema que a gente aprendeu na gestão estratégica, né? O tático, o estratégico e o operacional, que eu gosto muito de usar em relação à paixão, né? Tu tens a paixão pelo teu trabalho, tu tens a paixão por um projeto, né? Tu cria um projeto, tu olha para aquele caminho, tu tens aquele direcionamento e aí tu vai. Só que tu tens a resiliência e a teimosia. E a resiliência e a teimosia na educação física, ela é muito difícil, porque ou a pessoa está desacreditada ou ela está apaixonada. O cara da educação física, ele é um apaixonado ou ele é um frustrado, desacreditado. Isso não serve para nada, isso aí não deu, já tentei, já dei aula disso, daquilo. Ganha pouco, aí ele fica naquilo. E aí a resiliência e a teimosia é o que falta na maioria dos profissionais, que é o conhecimento técnico daquilo que ele não sabe e ele não admite que ele não sabe. Ele não busca ajuda, ele não busca estudo, não de musculação, não técnico, naquilo que ele quer fazer. Vendas, marketing, língua estrangeira, ele não investe. Que aí ele tem aquela paixão, aquele caminho, ele sabe que ele quer chegar lá e ele está resiliente. Mas ele não consegue entender que aquela resiliência talvez esteja sendo uma teimosia, ele não está tendo uma resposta comercial, aí ele tem a frustração, porque ele não vai ter. Vai quebrar a cara? Vai. Vai fazer um produto que não vai vender? Vai. Mas dali tu vai ter que tirar coisa. Mas quando às vezes a pessoa, eu quero trabalhar com idoso, porque me falaram que o idoso quer o caminho, que a maioria dos idosos estão crescendo, daqui 30 anos todo mundo vai ser idoso, e aí tu tens toda a técnica para trabalhar, tu entende de biomecânica, de todas as doenças, diabetes, síndrome metabólica, só que tu não tens postura e nem característica para trabalhar com idoso. Às vezes não tem sensibilidade. E quem te fala isso, às vezes é a tua mulher, às vezes é o teu filho, e aí a pessoa é teimosa. Aí ela não consegue nichar, porque ela não se conecta, ela tem um desejo, entendeu? Eu quero ser jogador de futebol. Eu quero ser jogador de futebol. Eu sei jogar futebol, mas tem um monte de gente muito melhor do que eu. Agora, ali, no beach tênis eu tô bem melhor. Mas não sei jogar também, então acho que eu vou alugar uma quadra. Eu vou ser o dono da quadra, eu não vou ser o jogador. Então, às vezes, você também tem que ter, dentro do teu propósito e desse caminho, as metas, que é o planejamento. Então, sem planejamento, então, vamos planejar, vamos tentar chegar aqui, a gente não conseguiu. Então, vamos recuar. Quando você falou do professor ali, eu lembrei que eu estava dando treinamento, estava dando personal numa academia aqui em Curitiba, e chegou um professor do meu lado assim, falou assim, cara, como é que aquele cara lá, olha, que não sabe nada, olha os exercícios que ele passa, ele não sabe nada de biomecânica, não sabe nada de fisiologia, como é que ele tem tanto aluno? Aí eu falei assim, cara, se você sabe tanto, inclusive ele tinha mestrado na época, inclusive, se você sabe tanto dessa parte, por que você tem tão pouco? Eu acho que você precisa ir lá e perguntar para ele o que ele está fazendo. Que tu não tem. Né? É aquilo que você falou, às vezes, cara, se eu sei que aquele tem alguma coisa diferente, porque ele tem alguma coisa de diferente, e eu não sou humilde o suficiente para entender o que ele está fazendo, exatamente, você está errando no caminho já. Porque se você acha que é só a técnica que é ideal, não é. Não, porque a técnica, gente, é o mínimo. Se esse podcast fosse para acadêmicos de educação física, a gente ia começar, olha, primeiro passo, domine musculação, domine biomecânica, domine fisiologia do exercício, para poder falar na rede social, né? Que é um tremendo conteúdo para acadêmico, porque você pode falar sobre o seu caminho, né? A sua trajetória, isso conecta muito. Hoje eu tive uma prova de fisiologia, foi bem difícil, aprendi sobre isso, as pessoas gostam. Mas a técnica é o mínimo. Então, a gente pulou essa parte, porque se tu é personal trainer, se tu é profissional, se tu queres comunicar na rede social, significa que você está dominando. Se você quer abrir um produto ou um serviço naquele nicho, você já está dominando o que é a sua profissão, né? Então, o médico ele não vai começar a aprender para operar.
Né? Ele vai operar porque ele já sabe de tudo. Então, ele vai trabalhar o quê? O comercial, o estratégico para poder falar. Aquilo que ele não sabe, muitas vezes. Então, aí, Renatinha, eu preciso muito fazer um curso de musculação porque eu quero fazer conteúdo. Não, isso aí tu já sabe. Como é que eu faço para ser um personal trainer? Domina uma sala de musculação. As pessoas estão fazendo o inverso. Elas primeiro querem ser personal e nunca dominaram uma sala de musculação. Então, tu tens... tu entende de biomecânica, tu é ótimo, tirou 10 nas provas do André. Ok. Nossa, fisiologia do exercício, tu sabe tudo. Ciclo de Krebs, nossa, tu entende tudo. Mas qual é a tua gestão financeira? Como é que tu cobra teu aluno? Como é que tu te veste? Como é que tu conversa? Tu estás entendendo de política? Odeia política? E como é que tu vai conversar com o teu aluno? Né? E o que está acontecendo nas estradas hoje? O teu aluno não foi viajar. Se tu não for um cara antenado, de nada adianta o teu técnico. Então, tu vai ser um ótimo entendedor de biomecânica para você mesmo. Mas simplesmente não vai ter aluno suficiente, não vai ganhar dinheiro, vai se frustrar. Isso. Olha só, você tinha falado, então, número 1, basicamente conhecer um nicho, né? A gente pensar ali nos nichos. Inclusive, você falou de um nicho que eu nunca tinha pensado, né? No personal familiar, né? Ele vai na casa, atende a família inteira. Engraçado, né? Que dá para você ir numa casa, ficar 3, 4 horas numa casa, né? Atende o pai, a mãe, os 2 filhos, o avó. Para planos de carreira, inclusive, é muito bom. Muito até legal. Financeiros, planos, familiares. Muito legal. Aí, pensar nesse posicionamento, que envolve essas crenças e propósitos, como a gente falou, mas a gente ainda não chegou nessa parte. Claro, né, que tudo isso faz parte de fazer um bom conteúdo. Agora, você tem muita facilidade em pegar o celular, tal. Depois desses 2 passos, tem um terceiro ou como você mesmo faz? Pega o celular, pega os stories ali, abre a câmera e sai falando numa boa. Assim, antes desse, na verdade, é o investimento mesmo, né? Porque assim, tu já definiu o que tu quer falar, tu já nichou, né? Quem que tu quer atingir. Ou tu vai fazer uma tentativa, vou nesses 2 caminhos aqui para ver o que eu tenho de resposta e também isso te gerar um conteúdo. E aí tu tens que investir. Não existe ganho sem investimento. Você tem que ter... Não precisa ter o celular mais top, mas os celulares hoje em dia já são top. Então, você tem que ter uma câmera de celular boa e você tem que ser... Que é o que mais me perguntam e que eu vejo que, assim, pode ser que tenha outros profissionais do marketing que pensem diferente de mim, mas personal trainer é pessoa. Você não é academia. Você é a pessoa. Então, se você é a pessoa, você não é 2 pessoas. Né? Eu sou a Renata. Eu sou Renatinha de Lima. Eu sou mãe. Deixa eu ver se eu estou entendendo. Filha. Não é para ter 2 Instagrams. É uma pessoa só. Você não dá conta de um. Como é que você vai ter 2? Essa é a primeira pergunta, porque se tu dominar... E aquele que tem o Instagram fechado, o que você fala? Não, nem começa. Nem começa. Entendeu, né? Fechado, entendeu o recado aí, começa, né, galera? Já. Não, Então, eu quero ser personal, quero ter aluno, mas meu Instagram é fechado. Mas eu não quero mostrar a minha vida particular. Fazer conteúdo também é mostrar o seu lifestyle. Você só mostra aquilo que você quer. Se você... não foi lá ver quem você segue, você não entendeu nada. Por quê? Porque você se conecta com pessoas. Lembre-se que o seu lifestyle faz parte do seu posicionamento. Exatamente. Porque então, se o meu lifestyle é ir pra praia e ficar bem, ok, o seu posicionamento, eu gosto disso. Agora, por exemplo, eu posso... Não, o meu lifestyle é me vestir, sei lá, com terno e pegar um carrão. Cara, tem gente que vai se conectar com isso. Eu, por exemplo, não me conecto. Né? Então... mas você vai entender fazendo. Né? Então, assim, tem que ter. Então, assim, não tenha 2, porque você vai confundir as pessoas e você vai perder seguidor. Se hoje você tem... Eu sou Renatinha, né? E eu tenho lá 2.000 seguidores, meus amigos, sou super popular, tenho um monte de amigo. E resolvo fazer Renata Personal. Vai dividir já. Vai dividir, você não tem... Os seus próprios amigos vão falar, mas eu sigo Renata eu sigo Personal. Qual? É o teu pessoal ou profissional? Tem, inclusive, eu tenho clientes, eu não atendo só profissional de educação física, eu atendo muito médico na mentoria, né? E que aí tem a questão da ética profissional. Que sim, você consegue fazer conteúdos pessoais não sendo não ético. Você consegue ser ético e faz. E na educação física, o nosso código de ética de rede social ele nem existe, né? Não tem. Se foi lá no CREF, não tem o que pode, o que não pode. Pode tudo. Né? Pode tanto que quem não é profissional de educação física faz e faz melhor. Os blogueiros fitness. Né? E faz melhor. Ai, mas é um absurdo. Por quê?
Se ele prescrever exercício, aí é exercício legal da profissão. Mas se ele mostra o lifestyle, ele treinando, eu adoro essa série, eu tô comendo isso, meu shake hoje tá tão bom, faz e ganha dinheiro ainda. Então, assim, vamos olhar para a blogueira com olhos críticos de o que ela tá fazendo que eu posso fazer também. Porque eu tenho CREF. O que eu posso aprender e com não ela? Parar de seguir com ranço. Não precisa nem seguir, claro, mas... E isso é um grande problema. Quando tu vê o cara lá que via a elevação pélvica e dizendo isso aí não serve para nada, ele não estava entendendo o contexto daquele cara que às vezes também realmente não sabia prescrever um agachamento, mas que de fato estava com o aluno. Então, isso é a questão do investimento, né? Você ter o seu equipamento, a sua ring light, né? O seu espaço, e aí você entender que se você está indo procurar fazer conteúdo na rede social, você tem que fazer o investimento completo. Ninguém faz exercício sem fazer exercício. Eu dei exemplo aqui. Ninguém mantém as unhas feitas sem parar por 20 minutos, no mínimo, se pegar uma manicure rápida e parar para fazer. Então, essa história de não tenho tempo é o que você escuta que a pessoa diz que não tem tempo para fazer exercício. Se ela quer, ela arranja. Ela acorda antes, ela dorme depois. Se você não arranjar o tempo, você não vai fazer. Então, planejamento é isso. E aí você precisa se organizar. Se organize. Pegue a sua rede social e faça o seu investimento. Coloque uma foto que caracterize que você... Aí tá lá a foto com a filha. Ai, que linda a sua foto com a filha. É uma foto de um conteúdo, às vezes, sobre a sua história. A gente tem, né, o storytelling, que é quem é você, né? Eu sempre gosto de começar. Pega uma foto sua de personal, faça uma selfie, se não tiver ninguém para bater para você, porque você ainda não agendou com um fotógrafo, porque você tem que agendar. Porque você fala que a blogueira não contrata profissional de educação física, mas você também não quer contratar um fotógrafo. Então, a gente precisa se colocar como profissional que queremos ser. Então, se você quer ganhar dinheiro na internet, compre um curso, invista. Renatinha, eu quero um curso de graça para eu aprender a usar a internet. Quer ganhar dinheiro com a internet, não quer pagar um curso, criança? Então não vai dar, vai ficar puxado. Porque você não está com o espírito, você não está com a energia, você não está com a paixão. Você gastou quanto de cerveja no final de semana? Aquele ingresso do carnaval já está comprado. Então só precisa querer. Arrume, passo importante, arrume ali ao seu personal trainer, a sua página é você. Você é o André. Eu sou a Renata. Talvez você tenha uma academia. Aí sim, a academia tem que ter o Instagram da academia. Porque é um local. Não existe mais academia que não tenha uma rede social. Porque hoje é uma questão de páginas amarelas. Você tem que ter ali o endereço. CNPJ, e aí você vai... CNPJ, assim como eu tenho na própria Personal Trainer CPF, Academy, eu tenho um Instagram. E aí você vai olhar para o seu Instagram e ver se eu agora te indicar... A Renatinha vai me indicar uma aluna aí, 350, sessão de 30 minutos. E a pessoa, segue a pessoa ali, Maria. É Maria Personal. Aí a pessoa vai abrir no Maria Personal. Não tem um exercício, não tem uma dica. Tem você na balada, você na praia, você com a sua avó, fotos lindíssimas. Mas eu não... ela é personal, não parece. Então, aí você já tem que... É o seu currículo, sabe? Você vai sentar agora e fazer seu currículo? Lattes. Quem? Não. Né? Você vai fazer o seu currículo, a sua foto. Quem você é? Personal trainer. Da onde, gente? Da onde? Eu sou interestadual, eu gosto de falar, né? Porque a gente está em Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Mas está lá, Curitiba. Eu, personal trainer presencial, atendo em Curitiba. Então, tá lá. Renatinha de Lima, personal trainer há 17 anos, método testado por mais de 28 mil mulheres. E tá lá. Antes, o Instagram ele não dava tanta ferramenta para quem tinha só 200 seguidores. Tu tinha que ter mais de 10 mil para ter o acesso ao link. Tu tinha que ter mais de 10 mil. Hoje, você tem tudo. A mesma coisa que eu tenho, você tem. Quem tem 1 milhão tem a mesma coisa que eu. Então, utilize isso a seu favor. Então, deixe o seu currículo do Instagram. Você não precisa apagar as suas fotos. Se tiver muito exagero, arquive. Porque quando você começar a ter muito conteúdo, você pode desarquivar e aí já vai dar uma cara de personal. Entendeu? Se você não mostrar quem você é, as pessoas não vão adivinhar.
Se você não quiser ser essa pessoa com essa camiseta, eu não troco de roupa, gente. Eu dou aula e eu venho para o podcast com o meu uniforme, porque eu sou personal, eu estou falando com vocês, eu gosto de me identificar. Eu já consegui muito trabalho interessante, porque eu estava... Renatinha, vai ter um evento. Eu não vou perder o evento, mas eu dou aula até 8h55 na Academia Swimmix. Como é que eu vou chegar 9h? Vou. Inauguração da parte nova do shopping, antes da pandemia, fui de uniforme. Cheguei lá 10 horas, todo mundo todo arrumado e eu arrumada. Mas caminha, porque eu queria fazer a questão de dizer, eu sou a personal trainer de Curitiba. É uma pessoa só. É uma pessoa só. E eu já fui no boteco de camiseta, de personal, e tomei cerveja, porque eu sou essa pessoa. Não existe vida online sem a vida offline. Se você fingir que treina, você não vai conectar exercício. E é essa estratégia que você usa quando, nos seus intervalos, você consegue produzir um conteúdo? Porque, vamos lá, a dificuldade está, né? Então, no tempo. Exatamente. Eu não tenho tempo para produzir. Porque muitas vezes eles acham que eles precisam de uma super produção, né, numa foto. Às vezes não. Às vezes a foto que conecta é uma foto que está bem tirada, onde você é uma foto bacana, mas uma foto simples. Então, que momento você consegue fazer o seu conteúdo para ajudar, né, os profissionais a entenderem isso? Primeiro a gente faz um exercício de horários, tá? De horários mesmo, porque é uma coisa que você não tem hábito. Eu, por exemplo, tenho o hábito, então faz parte. Mesmo que eu fique um dia sem fazer story, eu vou ter um conteúdo ali, né? Porque aquilo roda muito. Quando você não faz nunca nada e você quer começar a fazer. Dica número 1, não faça repost. É muito chato. A menos que você goste de ver repost, né? Principalmente empresa. Não, e agora o personal, ele reposta tudo que o aluno coloca, repost, né? Não você faça, vai ali, isso tem não 7, 8 reposts. O aluno tirou foto com o personal e vai repostando. Você só vai repostar se você der aula para um aluno famoso. Puta, olha quem teve aqui hoje. E não desmerecendo o seu aluno. Mas é porque o repost é chato. E repost não é conteúdo, tá? Fazer foto não é conteúdo, tá? A gente tem algumas estratégias que a gente usa foto. Fazer conteúdo é conteúdo, gente. É falar sobre algo, é mostrar alguma coisa, é ir a algum lugar e dividir. Por que quem viaja engaja muito? Porque todo mundo quer viajar junto. Então, faça uma viagem de final de semana em Morrer. Gente, vou dar a dica para você que quer conhecer um cantinho do Paraná, porque agora essas estradas não dá para ir para praia. Olha só o lugar que eu encontrei. Você divide, aquilo é um conteúdo. É relevante em relação à sua área de atuação? Pode se transformar quando você trabalha a questão do lazer, a questão do descanso, entendeu? Porque você já está conectado com um grupo. Então, isso pode virar um conteúdo, mas o seu conteúdo é aquele assunto. Então, o que eu faço? Eu tenho a minha agenda lotada. Então, quem tem agenda lotada também, começa como eu, 5h30 da manhã. Eu tenho aí uma média de 12 a 15 aulas por dia. Eu tenho algumas alunas que permitem que eu filme elas, né? Então, isso é uma conversa. Quando você define o seu horário, quando você está lá com a sua aluna no seu contrato, André, e aí, tu gosta que te filme? Eu não gosto. Não me filma de jeito nenhum. Pelo amor de Deus. Eu gosto. Tem alunas que pedem. Me filma, porque elas também querem aparecer. Então, isso é uma coisa que você pode conversar. Então, se você dá 15 aulas por dia e você em 15 horas não tiver nenhum aluno, vamos supor, de fato, os seus 15 alunos não querem, você vai ter um intervalo. Então, você vai trabalhar com a vida de personal primeiro. Estou chegando aqui na academia, vou começar com o meu aluno agora é um aluno de 65 anos, e eu vou dividir qual é o treino que eu vou fazer com ele, com vocês. Suponhamos que o aluno não deixa filmar, no próximo intervalo, você bota o celular no chão, você fala, gente, eu fiz esse eu não filmei porque o aluno não deixa, né? Vocês gostam de filmar? Você já faz interação. Aí a pessoa vai lá, eu também não gosto, eu também não deixo. Mas eu tenho certeza que um vai deixar. Na hora da aula, gente, estou aqui com o André e a gente estava conversando que ele teve uma dorzinha no joelho e ele, eu acho que ficou muito tempo em pé num show que ele foi e ele não queria agachar. E eu vou mostrar para ele, a gente vai agachar, porque tem que agachar, não é assim. E, o que eu fiz? Eu usei uma mini band, que eu trouxe, inclusive, a minha mini band, que vem de Renatinha, tem mini band, tá?
Custa R$19. Pronto. E Daqui a aí pouco eu você dei a passa o minha link. mini band pra ele e a gente vai forçar um pouquinho o joelho. Então, se você também foi pra balada, converse. Ai, Renatinho, eu tenho vergonha. Não, vira a câmera. Tô aqui, ó, vira a câmera só pro André. Mostra. Ai, não gosto de mostrar o rosto, põe filtro. Aparece a sua mão e a sua voz. Entendeu? Ótimo. Olha, tá vendo o joelho dele, gente? Eu tô aqui, você não aparece. Sabe o padre. Como é que é o nome? O padre Fábio de Mello? Fábio de Mello. Quando ele começou, não sei, eu não sigo ele mais, mas ele não olha pra câmera. Ele olhava só aqui, ó. Era a estratégia dele, entendeu? Então, use a sua estratégia, entendeu? Use uma foto. Hoje eu vou dar aula para o André. O André tem condromalácia. O André reclamou várias vezes. Sabe o que eu fiz com o André? Ponto de interrogação. Vem outra foto. Sempre foto? Não, mas você tem que mesclar exatamente do jeito que você gosta de ver. O início pode ser uma foto. O início é uma forma. Na sequência, você vai criando mais liberdade. O que você tem que pensar? Se o seu aluno fizer exercício uma vez no mês, uma vez na semana, não vai ter resultado. Ou seja, se você fazer... Chegar segunda-feira, você vai fazer um super story. Você ensaiou. Story como é que a gente chama quando a gente está no bastidor, tá? Então, assim, ó, se a gente for pensar em Instagram, vamos pensar em Instagram, né? O conteúdo, a gente tem vídeo, a gente tem foto e a gente tem as ferramentas, que é o feed, né? Que tem a live, vídeo, que tem o Reels, vídeo, e tem a foto, e tem o carrossel. E a gente tem o story. Então, vamos pensar numa festa, né? Então, a festa tem os bastidores. Qual é o bastidor da festa? A cozinha, né? O cara do estacionamento. Então, story é bastidor. Então, quando eu vou viajar, eu tô chegando aqui. Que aconteceu. Eu tô chegando aqui no aeroporto porque meu voo atrasou. Isso é bastidor. Você tá dividindo a sua vida, o seu momento. Tô chegando aqui na academia. Hoje eu vou atender um aluno. Vocês não acreditam. O aluno que eu vou dar aula hoje. Só espera. Aí a pessoa já fica curioso. Aí você tirou a foto do aluno, aí vai pro feed. Esse foi meu aluno de hoje. Lembra que eu falei? Então, o feed é a tua cara. Quando a pessoa tem que abrir o seu Instagram, dá 2 rodadas, ela tem que entender que tu é personal. Se ela entender que tu é modelo, se ela entender que tu é mãe... Não, tu é mãe ou tu é personal? Não, eu sou as 2 coisas. Mas o que tu quer conectar? A tua profissão? Então, tu é personal. Se você pensar que na sua vida você trabalha muito mais do que você faz a sua vida pessoal, o seu Instagram é isso. Então, você se diverte, você é mãe de família, você tem os seus lazeres, você tem os seus hobbies, que você também quer dividir, mas você trabalha 8 horas por dia, você trabalha 15 horas por dia. Então, é mais horas trabalhando do que se divertindo. Ou seja, é mais horas de conteúdo de personal do que do filho, da mãe, né, do cachorro. Mas aí aí, né? E como é que eu vou fazer esse conteúdo, professor? Cara, a gente está dando a dica para você. Personal, substitua o repost. Esse repost que muitos de vocês fazem só porque o aluno te marcou e você vai repostando. Pelo amor de Deus, para isso, é gente. chato. Para isso agora. Isso. Substitua o repost e faz já um conteúdo. Se você vai atender, então, uma aluna que, como a Renatinha disse agora pra gente, tá com uma dor no joelho e você pode pegar o celular, você não precisa nem se filmar, então só pegar o celular e com a sua mão aqui na frente, você mostra o porquê você está fazendo um agachamento diferente. Olha, hoje eu escolhi essa máquina, ou eu estou fazendo esse exercício especificamente, coloca o joelho um pouco mais para trás, fulana, agacha um pouco mais ou um pouco menos, e aí você fala, olha, eu estou fazendo esse exercício com essa característica porque ela tem um pouco de dor no joelho. Quando o seu seguidor olhar para aquilo, ele vai falar, cara, mas eu também tenho. Se eu sou mulher e eu também tenho dor no joelho, esse é o personal. Esse é o personal que eu estou precisando. Agora, se você ficar lá, só tira foto e tem aquele personal também que fica lá do lado da aluna e tira foto do lado da aluna. Ou pede para alguém filmar ele lá longe, falando baixinho, só para a aluna ouvir as orientações. Cara, eu não sei nem quem é aluno, eu não sei o que você está falando. Também isso não é um conteúdo. Não. É só ali você trabalhando. Eu gosto muito de um planejamento que, para mim, faz muito sentido nas experiências com todas as minhas alunas desde a pandemia, né? Quando eu comecei a dar a mentoria. É o escrever. Exatamente quando você vai mostrar o seu plano de aula para quem é professor de educação física, que é obrigado, né? Na academia, a gente não é obrigado. Eu obrigava os meus estagiários. Quando eu era coordenadora, eles tinham que mandar o plano de aula, né? Então, assim,
segunda a sexta. Sabe como você faz a periodização? Você está montando o treino do seu aluno, segunda é membros inferiores, começa leg, terça é superior, peito e tríceps. Quarta é corrida. Você vai fazer a mesma coisa. Segunda, eu vou fazer um storytelling. Segunda-feira, eu vou falar sobre mim. Você vai pegar uma foto sua e você vai escrever: olá, eu sou a Renata, eu sou personal trainer, estou aqui agora para dividir um pouco do meu trabalho com vocês. Trabalho com mulheres, trabalho há 17 anos, tenho um programa online, vou na casa das alunas, a faixa etária é essa, eu adoro o meu trabalho, meu propósito é esse. Você vai falar. Se você vai começar hoje a usar a sua rede social pessoal, que é personal, e começar a falar de conteúdo profissional, comunique aos seus espectadores. Veja, se você um dia assiste um canal, e de repente do nada apareceu um cara apresentando do nada, uma coisa que não é do nada. Ele já veio antes na propaganda e falou: nesse domingo eu que vou estar com vocês no Domingão do Faustão, porque agora o Faustão não está mais, quem está é o fulano de tal. Entende? Comunique: oi, gente, e exercite. Exatamente quando a pessoa fala: Renatinha, eu não sei correr, eu não consigo correr. E hoje, um ano depois, ela está inscrita numa meia maratona. Por quê? É a nossa profissão. Você não prova para o seu aluno que ele não conseguia carregar tantos pesos, ele não conseguia correr tanto, ele começou por quê? Treinamento, exercício. Sucesso é treinável, já diria nosso grande mestre, Joel J. Não é? Então você tem que treinar. Então, pegue o seu celularzinho, pega a sua garrafinha de água, já que você ainda não comprou um suporte, ligue e comece a falar. Ah, eu falo, eu tenho vergonha, não consigo. Não se ouça. Fez, postou. Não se ouça, Gostei não se dessa veja. estratégia. Fez, postou. Fez, postou. Não fique ouvindo o Não que você falou. fique ouvindo. Ai, deixa eu ver. Você sempre vai falar ali alguma coisa que você não gostou, cortou um S que não Primeiro, devia. que é vida real, tá? Então, se você escreveu uma palavra errada, vão te corrigir, tu vai dizer obrigada, e você não vai apagar, porque a gente erra na vida real, gente. Aí, às vezes, eu vou falar: gente, eu tô fazendo esse exercício aqui, ó, ele é a cadeira adutora, tá na abdutora. Você tá lá nervoso. Aí alguém vai te dizer, ou você vai perceber: gente, vocês viram que eu falei lá no último, que eu tava na cadeira adutora? Era abdutora, tá? Lembrando, porque você também deve confundir. Eu tava nervosa, confundi. Quando a pessoa percebe que você é verdadeiro, que você erra, você se conecta mais. Isso não tem erro. Então, assim, ó, fez o story, postou, e depois eu vou marcar você, depois eu vou ver. Você não tá reclamando que você não tem tempo? Como é que você vai deixar para depois fazer duas coisas? Pode fazer uma só. Então, acordou, faça um ritual, que era o que eu estava falando do planejamento, né? Eu gosto muito de trabalhar com rituais, porque tu começa a criar características suas. Então, houve um tempo em que eu dançava no elevador. Gente, esse tempo foi de 2017, mais ou menos, tá? Até a pandemia. E a música era do Luan Santana. Vamos acordar. Foi quando eu comecei a dar aula às 5h30 da manhã. Eu dava 6 e aí passei para dar 5h30. Então aí, vamos acordar esse prédio. Era 15 segundinhos dançando. Até hoje, eu recebo story, a pessoa no carro, que escuta o Luan Santana, que o Luan Santana tinha que já me passar aí um pouquinho do lucro dele. Lembrei de ti, porque criou uma referência, né? Atualmente é o meu cafezinho com cúrcuma e com acordo cafezinho com cúrcuma. Acordo cafezinho com cúrcuma. E o cafezinho da Renatinha. Não é nem da Renatinha, porque eu copiei de outra pessoa, entendeu? Então, ter essa coisa do bom dia, gata sarada, vamos acordar, minha filha. Eu tenho isso com as minhas alunas, né? Por exemplo, eu sou muito mais matutina, então quem realmente me acompanha, à noite eu dou uma sumida. Né? À noite eu coloco um lifestyle quando eu viajo, porque viagem engaja muito, né? Então, a cada 15 dias eu estou em São Paulo, aeroporto, botou um aviãozinho, aí a pessoa, onde é que ela está indo? O que ela vai fazer? Está namorando agora. Por quê? Porque a pessoa quer saber da tua vida também. Então, se você é uma pessoa muito, muito reservada, você vai ter mais dificuldade de criar estratégias de conexão. É possível? É possível. Mas se você também gosta de saber um pouquinho da pessoa, e a pessoa vive isso. As pessoas falam assim: parece que eu sou tua amiga. Mas você é minha amiga. Você é minha amiga virtual. Primeiro que você, além de minha amiga, praticamente é minha chefe, né? Porque tá pagando as minhas contas. Porque tudo que eu lanço, tu compra, né? Porque tem isso. A gente cria fãs. E aí, gente, a cereja do bolo. Se você não tem fã na sua academia,
Se você não é querido pelos seus colegas de trabalho, você não vai ter sucesso na internet. Só se você fizer marketing reverso. E você vai ser o chato da internet. E talvez você viralize se você for um chato bom. Porque Não, só você os viraliza, chatos mas não, a longo prazo não é sustentável. Não mantém. Gente, entendam isso. Falar mal do exercício, falar mal do colega ali da academia. Só fazer isso a toda hora, isso aí não mantém. Porque daqui a pouco você está fazendo o exercício e você, às vezes, você tem que se relacionar com aquele colega porque ele está na mesma pós-graduação que você. O exemplo disso, gente, é a pandemia, né? Quantos falavam mal dos exercícios que não tinham uma resistência de uma máquina, né? Defendendo a musculação. Eu trabalho com musculação há muito mais tempo do que eu trabalho com treinamento com peso do corpo, mas o meu primeiro produto foi com peso do corpo por causa do meu público de personal, que eram mulheres que não gostavam de ir para academia. E quando veio a pandemia, eu já trabalhava há 2 anos com treinamento em casa. Então, já havia uma referência. E aí, quem reclamava que nunca prescrevia elevação pélvica na vida, teve que prescrever. Então, não é sobre o que é melhor, talvez você possa falar. Porque não existe único exercício para o trabalho de hipertrofia de glúteo, né? Então, tu não vai só fazer agachamento. Você tem que variar. E aí vem uma questão muito importante para o sucesso mesmo financeiro do personal, que é saber equilibrar o técnico com o motivacional. Então, quando você está olhando seu coleguinha e está criticando, talvez ali naquele momento ele está sendo muito motivacional e ele está conseguindo aí um plano de trimestral da aluna que vai botar 4 pau na mão dele e ele vai se garantir, enquanto você é somente técnico excelente, sabe tudo, tem vários corpos esculpidos, mas não consegue, tem sempre troca. O aluno não fica, troca. Então, esse equilíbrio entre você ser técnico, inclusive na sua comunicação. Porque você pode ser um técnico, como o professor André. Ele conecta profissionais de educação física, estudantes de educação física. Vai ter várias pessoas, médicos, mas o teu público maior são profissionais, né? Vai ter o leigo, vai ter o cara que gosta, porque gostou. Se você é personal, a sua comunicação não vai ser para profissional. A minha comunicação não é para o André. A minha comunicação é para a Mariazinha. Então, é claro que é muito interessante você mostrar conhecimento e autoridade. E conhecimento e autoridade também é vocabulário. Mas quando você vai fazer um story e dizer, gente, presta atenção, eu vou ensinar vocês a fazerem um agachamento que não tem erro, tá? Inclusive, eu tenho uma didática. Depois eu conto, tá? E aí, você vai falar, olha só, você vai flexionar o seu joelho. Todo mundo sabe o que é flexionar. Você vai estender o seu joelho, né? Então, você vai aí fazer uma abdução da sua... Então, ó, todos deitem aí em decúbito dorsal, né? Não, agora é decúbito ventral. Gente, barriga para cima. Muito difícil, barriga para baixo. Então, assim, ó, você pode até, se você gosta, usar os dois. Olha só, gente, essa é a posição da gestante. Se você é gestante, você já sabe. Decúbito ventral é assim, mas ó, barriga para cima, barriga para baixo. Vamos fazer uma flexão fechada? Uma flexão para tríceps? É o tchauzinho aqui, galera, ó. Ai, porque o tríceps é um músculo de 3 cabeças, quer mostrar conhecimento, mas o teu público não é o técnico. Exato. O teu público quer deixar, é no caso, se é mulheres ainda, quer deixar o tríceps firminho. Isso. Não quer saber se o tríceps tem 3 cabeças e o bíceps 2 cabeças. Essa comunicação didática na internet, ela é muito importante. Por quê? Porque a pessoa vai te copiar. Então, quanto mais pedagógico, né? Às vezes você faltou às aulas de pedagogia do esporte, porque achou assim, eu nunca vou usar isso. E agora você precisa da pedagogia do esporte para ser, quem sabe, um blogueiro nato, que está dentro certas. De você. Você sabe que eu acho que o personal hoje, ele não publica mais porque ele tem medo do julgamento dos outros personal, certeza. E normalmente ele fica exatamente nessa. Ele fala assim, cara, mas se eu falar o músculo do tchauzinho, o personal aqui do lado ele vai tirar sarro. Você tem que lembrar o seguinte, personal, não é ele que paga os seus boletos. Você tem que falar com o público. Olha o que a Renatinha falou agora pra gente, que o seu chefe é aquele que te paga. O que paga. E quem que te paga? Que vai te dar o feedback super final. Entendi. E se o aluno final ele fala bananinha do glúteo, ele fala tríceps,
tríceps, ele fala músculo do tchauzinho, ele fala cartucheira. Cara, é isso, você tem que falar essas mesmas palavras para se conectar. Isso, abre o peito, se conecta. Fecha o braço, entendeu? Eu tenho um exemplo que, assim, eu até queria ajudar essa pessoa, assim, né? Mas eu falei, ai, coitado, tá bom, deixa, né? Eu fiz um conteúdo de exercícios e aí eu não uso levantamento terra, eu uso agachamento terra. Então, eu uso agachamento aberto, agachamento fechado, agachamento dupla contração, agachamento terra, que é o levantamento terra. Aí ele falou, não existe nenhuma literatura que tenha um levantamento terra. Aí eu falei, sim, não estou na literatura, né, querido? Estou na internet. Falando com o meu aluno. Tô falando com o meu seguidor. A minha senhora de 70 anos, ela não quer saber se na literatura assim, tem ou não tem. Eu tenho até muita gente que vai saber que é o levantamento. E às vezes eu até falo, gente, isso aqui, a maioria conhece como levantamento terra, mas é um agachamento. Por quê? Porque é um tipo de agachamento. Sei lá, corridinha em prancha. Né? Tem muitos nomes, até o CrossFit trouxe isso, né? Double squat, aquela coisa que fica bonito de falar. Mas aí, às vezes... Né? Tu não consegue, a pessoa não te entende. Então, cria o seu nome, né? Cria suas referências. Minhoquinha, né? Aranhinha. Eu tenho aranhinha, minhoquinha, caranguejo. Eu sou da praia, né, gente? Eu gosto de bicho. Quem não gosta, não vai, mas a pessoa entende. Notáveis que estão nos ouvindo agora, olha só, a gente está falando sobre como criar esses conteúdos nas redes sociais. E vocês estão percebendo que mais do que simplesmente pegar o celular, gravar, ou ficar com vergonha, ou falar de assuntos técnicos, a gente está falando de coisas que realmente funcionam para a maioria das pessoas. E as pessoas que se conectam com pessoas, né, nas redes sociais, principalmente são os blogueiros, os artistas, eles usam exatamente isso que a gente está falando. Então, claro que nós estudamos a parte mais técnica, biomecânica, fisiologia, mas a gente está percebendo que migrar ou visualizar de uma maneira diferente o que esses blogueiros, o que essas pessoas mais... Olhar crítico. Exatamente. Olhe com crítico, olha o que está fazendo. Que falam de marketing, que falam nas redes sociais, eles têm um olhar mais comercial. Então, ao invés de você pensar só no seu currículo acadêmico, vamos colocar assim entre aspas, você pensar no seu currículo profissional, quem é o seu cliente, como ele fala, é exatamente isso que a gente está falando. Inclusive, a Renatinha falou sobre esse planejamento. Faça um planejamento semanal para você fazer os seus posts, o tempo que você tiver. Professor, mas eu não tenho tempo. Cara, quase sempre tem um aluno que desmarca. Nesse horário você pode fazer, por mais que... mas eu não é um tempo planejado. Então, professor, não coloquei lá 7 horas da manhã. Não, mas você sabe que pelo menos 3 vezes na semana você vai ter um horário para você produzir alguma coisa, você fazer alguma coisa. O ideal é que você coloque na sua agenda e se programe para isso. E dentro desse planejamento, olha a quantidade de coisas que a gente falou agora, que fica como dica para todos vocês fazerem stories, fazerem reels, que é a vida pessoal, você colocar a sua vida pessoal, inclusive sua rotina, a como seu favor, café inclusive, com porque a gente cúrcuma. é profissional de educação física. Então, a rotina do aluno é sobre o seu trabalho. Então, a sua rotina vai conectar quem também quer fazer ou ter uma vida mais regrada, uma vida de atleta ou uma vida mais saudável, wellness, fitness, conforme for o seu nicho. Qual é a vida da Renatinha que faz com que ela tenha um corpo bonito? Então é isso que você toma? Será que vai fazer bem para mim também? Então ela se conecta com isso, começa a tomar, chega para você no horário do treino e fala, tomei também, estou me sentindo bem, ou não gostei do sabor. Isso também, né, gera conexão. Explicação de exercícios, então os stories, a gente já falou, substitua o repost, pare com isso. Bastidores da sua casa, de uma festa, de uma viagem, né? Explicação de algum tipo de questões mais técnicas. Você quer falar ali sobre um artigo que saiu, uma notícia que saiu, muitas vezes você se posiciona. O BBB fez um exercício tal. Olha só, gente, eu vou dar minha explicação. Fatos versus técnico. Exatamente. Isso é sensacional. É ótimo. E uma coisa muito legal também de se fazer, assim... é a questão de conteúdo mesmo, né? Tu pensar no conteúdo, são curiosidades, né? Então, assim, sempre tem uma coisa legal. Quais são as academias do teu bairro? Qual foi o reajuste das academias? E aí, galera, estão reclamando da inflação? Viu quantas academias? Teve um momento da minha vida que eu tava, assim, muito, muito, assim, crescendo no Instagram. Tipo, eu tinha 4.000 e, de repente, virou 5.000. Aí virou 6.000. E aí eu comecei a catar conteúdo igual a gente catar para fazer os planejamentos das aulas.
E aí eu me lembrei do passado, que foi quando eu me conectei a primeira vez, que eu te contei, com as academias de Curitiba, porque eu sou de Florianópolis, eu vim para dar aula numa faculdade aqui em Curitiba. E aí a gente lançou uma disciplina que era atividades de academia, porque eu tinha segundas e terceiras e quartas intenções de transformar essa disciplina em prática para eu visitar as academias como professora de faculdade e não professora de educação física só. E aí fui nessas academias, e aí eu conheci os donos, eu conheci tudo. Tinha assim, ó, um conteúdo para um doutorado de gestão de academias, as estruturas das academias de Curitiba. E aí, um tempo, voltando, que eu falei, que eu estava crescendo, eu falei, eu preciso fazer conteúdo. E aí, eu comecei a seguir várias blogueiras. E as blogueiras, elas estavam naquela onda de restaurantes. Estavam surgindo as blogueiras de comida, né? Que depois foi o auge, a pessoa ganha para comer, vai no restaurante, nunca mais paga, né? E aí, eu pensei, opa, se a blogueira vai no restaurante comer a comida e fala se a comida é boa, se a comida é ruim, a estratégia que ela usa, eu vou nas academias. E falar sobre isso. Falar sobre as academias. Aí eu liguei para todas as academias, em algumas eu já conhecia, algumas eu já trabalhava, e eu falei, gente, conhecendo as academias de Curitiba, vocês vão visitar todos os dias uma academia comigo. E aí tinha acabado de lançar as Smart Fits e as Blue Fits, né? As low costs, né? Que a gente nem sabia esse nicho. E também as bootcamps. E aí eu ligava, marcava. E aí aconteceu um fato na época, né? Que é o que vai acontecer com você que começar a fazer conteúdo, que quem tá mais próximo de você vai começar a te criticar. Assim, ó, é tão certo quanto essa tampinha é azul. Você vai fazer um post dizendo que vai começar, ou você vai comunicar, ou você vai começar a mostrar. Nossa, virou blogueirinho. Ai, agora não larga o celular. Fato. Entenda isso, como a gente, quando não quer beber, a pessoa fica, bebe. Entenda isso como um normal, elogio. Elogio. É um Se a pessoa agora falou, tá virando blogueirinho, você tá no caminho certo. Aí, as pessoas que falavam que eu era blogueirinha, eu falava, sou mesmo. Sou e você. Ai, você vai se indispor com as academias. Eu falei, não vou me indispor, porque eu vou focar no que elas têm de bom. E eu vou dar os pontos dentro das minhas características importantes a se avaliar. Então, o que eu falava? Eu falava das coisas boas, porque essa academia tem isso, essa academia, olha, é o ponto, essa academia ela é um pouco mais cara, olha, essa academia não tem plano, essa academia o estacionamento é fora, essa academia é assim, é assado. Na segunda que eu fui, a companhia atlética me ligou. Renatinha, sábado a gente vai fazer um aulão, tu não quer vir aqui mostrar? Vem aqui mostrar. Olha que legal. Por quê? Porque ainda era um marketing gratuito. Vamos fazer o seguinte, Renatinha. Esse tema é muito bom, né? Muito bom. A gente falar de coordenação, de gestão de academias, e não só isso, até de criação de comunidade também, que você tem uma comunidade interessante hoje, né? Você tem mais de 70 mil seguidores no Instagram, tô certo disso, né? E eu acho que é mais um tema bastante interessante pra gente falar em um outro momento, num outro podcast. Com certeza. O que você acha? Tem um papo. Topa vir de volta? Nossa, com certeza. Temos conversa. Tá fácil? Então botar esse povo para fazer conteúdo. Então tá fácil. Pessoal, a gente conversou hoje aqui com a Renatinha de Lima. Sigam ela. Fala o seu arroba aí no Instagram. @Renatinha de Lima _. Underline no final. Renatinha de Lima _. Sigam ela. Inclusive, tem produtos para profissionais também de educação física, como você falou, né? Tem produtos para o público final, mais de 10 mil alunos. Tem produtos para também alguns profissionais de educação física ou médicos, enfim, né? Na área da saúde, de uma maneira geral. É como criar conteúdo digital. É do offline para online. Então, a gente vai trazer mais uma vez aí a Renatinha num próximo momento. Então, eu quero agradecer a todos vocês por terem nos ouvido no dia de hoje aqui no nosso Notável Podcast. Obrigado, Notáveis, que estão nos assistindo. Obrigado, Renatinha. Obrigada, eu que agradeço. E nos vemos próxima vez. A gente vai falar sobre esses temas que são... temos muito assunto. São temas muito bons, né? O profissional sempre tem dúvida. Tá bom? Tá bom, eu que agradeço. Muito Obrigada. Obrigado a todos vocês que estão também nos ouvindo ou nos assistindo. Um abraço e até o próximo Notável Podcast.